Olha só essa história que chega da Bahia. O Ministério Público da Bahia pediu a preservação de um local que pode ser o maior cemitério de escravizados da América Latina. As ossadas foram localizadas na capital, Salvador, durante uma escavação. Camila Tícia, que não está sozinha, hein? Está acompanhada aqui dos entrevistados. Muito bom para a gente conversar e compreender. Camila, nos conte tudo dessa história, por favor. Pois é, Elisa, muito bom dia a você e a todos. Uma história impressionante, né? Agora mesmo, agora há pouco, eu estive exatamente nesse local onde podem estar enterrados aí mais de 100 mil escravizados, imagina só. E também pessoas que viviam à margem da sociedade entre o século 17 e 19. Inclusive, os pesquisadores me contaram que até lideranças da revolta dos malês, esse grupo que lutou aí contra a opressão da escravidão aqui na Bahia, que a gente já conhece, quem leu ou está lendo o livro Um Defeito de Cor, consegue imaginar um pouco desse momento na nossa história. Agora, eu estou aqui exatamente no laboratório para onde esses fragmentos foram trazidos, parte dessa ossada e também os fragmentos do aterramento, né, para a urbanização e apagamento e esquecimento desse espaço. Ao meu lado, Jeane Lima, também aqui o Luiz Pacheco, arqueólogos que participaram dessa pesquisa, inclusive em campo. Muito bom dia a vocês, sejam bem-vindos aqui à CNN. Primeiro eu vou começar com Jeane. Jeane, como é que começou toda essa história, né? Pessoas que eram, inclusive, enterradas antes mesmo, sem ter o direito de serem registradas oficialmente. Essa história foi apagada, agora conseguiram descobrir, pode ser considerado o maior cemitério de escravizados da América Latina. Como foi esse processo de estudo que vocês participaram? Bom dia, Camila. Bom dia a todos que nos assistem. O processo começa com a pesquisa histórica da arquiteta e urbanista Silvana Olivieri, que faz a sobreposição desses mapas, né? Chegando àquele local exato ali da Pupileira como a área dos enterramentos. A partir de um convite dela, a gente integra a equipe, organiza uma equipe de arqueologia e propõe um projeto. Qual era o nosso objeto nesse momento? Qual era o nosso objetivo? Localizar os vestígios ósseos desses indivíduos que foram enterrados no local. Perfeito. Agora, Luiz, também, a Elisa estava falando agora há pouco justamente do processo ontem, né, que o Ministério Público divulgou ali no espaço. Você que esteve em campo. A ideia agora é preservar o espaço, né? Quais são os próximos passos? Bom, a gente precisa fazer um trabalho de organização, limpeza desse material. A gente vai higienizar, né, vai ter análise em cima desse material, porque a gente precisa, além de trabalhar o material do aterro, também os ossos. Os vestígios precisam ser limpos, tem que ficar arejado, tem que ficar seco para preservar e talvez tirar algum elemento lá para análises futuras também, né? Então, isso ainda é um processo que é lento, vai demorar um pouquinho, para depois decidir, né, com a comunidade, né, vamos pensar aí as pessoas, lideranças religiosas e também quem está interessado no assunto, para saber o que fazer, se volta a ter escavação ou se mantém tudo lá do jeito que está. Em relação à escavação, só para quem está nos assistindo, tem um pouquinho da ideia da dificuldade, você estava me falando aqui, 2 metros mais ou menos, né, de aterro, que não é comum para quem trabalha na área, que entende. Queria que você explicasse sobre isso, justamente para apagar mesmo da história essas pessoas que foram enterradas ali. O processo foi, né, terrível até nesse momento, porque a Santa Casa, né, um dia foi pressionada e aí ela quis realmente enterrar o que já estava enterrado ali, né? Então, apagando o cemitério com uma camada de aterro que a gente consegue ler e saber qual é a data de que foi colocada por conta dos vestígios que existem ali. Farenza fina, por exemplo, que é um tipo de louça inglesa, e a gente sabe o momento. Então, isso foi colocado com material muito mais sedimento do que material arqueológico. A gente conhecia de outra forma, lendo em Salvador, no centro histórico, né? Ali é o contrário, mais sedimento do que material arqueológico. Perfeito. Só para a gente finalizar aqui, Elisa, Jeane também estava falando que a alçada, por exemplo, a gente vê aqui alguns fragmentos até desse aterro, mas a alçada ela não vai ser exibida em respeito a essa violência que essa população já foi sofrida, foi submetida, né? Isso, considerando que a gente está trabalhando com vestígios ósseos de populações que foram expropriadas até da dignidade no momento do enterramento, a gente optou por não fazer circulação dessas imagens, entendendo que ela pode ser gatilhos e elas são elementos sensíveis a várias comunidades, principalmente a negra. Perfeito. Muito obrigada a vocês pela participação aqui na CNN. Eu volto com você, Elisa. A gente segue daqui acompanhando essa história impressionante do maior cemitério, considerado o maior cemitério de escravizados da América Latina, aqui na Bahia, que já carrega tantas histórias agora, mas essa do nosso país. Eu volto com você aí no estúdio. Pois é, e um registro com tanta memória de dor, ao mesmo tempo, claro, a celebração pelo feito, né, de ter havido essa descoberta, mas ao mesmo tempo o respeito pelas pessoas
que deixaram de existir um cemitério de escravizados. Cemitério de escravizados, porque em vida você já é tratado como algo secundário, né? Um submundo, você serve apenas como força de trabalho, tratado como se você não fosse um ser humano. E aí, na hora de ser enterrado também, se não teve respeito em vida, né? Que dirá na hora da morte. Aí todo esse trabalho fantástico que ocorre na Bahia, e eu tomo a liberdade aqui. Camila Tícia, você além de trazer a notícia, você citou aqui uma pancada da literatura. Eu peguei aqui a imagem do livro, eu vou expor aqui, hein? Total liberdade que eu tomo aqui para vocês, ó. Um Defeito de Cor. Ana Maria Gonçalves, é esse livro citado pela Camila Tícia. Mesmo o leito seco de um rio ainda guarda o seu nome. Esse aqui é um dos capítulos do livro, tá? Um Defeito de Cor, Ana Maria Gonçalves. Camila Tícia citou e eu compartilho aqui a citação do nome do livro.